está ali aprendendo, né, ou se desenvolvendo em análise de fluxo de ordens, né, e você enxerga um monte de coisa, especialmente ali, estão agredindo e por aí vai, né, a magnitude daquilo, mas tem uma coisa que você não enxerga. Tá? E o fato de você não enxergar não significa que você não tem que estar presente para essa informação. Tá? E é sobre isso que eu vou falar aqui, não fica tranquilo que não é clickbait esse vídeo, não. Seja até o final, acho que você vai ter bastante insight, tá? Tanto para quem opera dólar, quanto para quem opera ações, e índice vou tentar dar alguma coisa no meio do caminho também. Isso aí, vamos lá pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, basicamente microestrutura de mercado, tá? Vamos lá. Assim, muita gente usa o nome de fluxo de ordens, né, hoje para várias coisas distintas, né? A minha forma de enxergar mercado, de enxergar o que é fluxo de ordens, assim, não sei se é certo ou se é errada, né, mas assim, ela é uma forma que leva em conta, né, você distinguir player. Assim, não necessariamente olhar para corretoras, mas saber que existe uma distinção, que você tenha participantes no mercado, que você tem institucionais, vamos fazer a conta mais simples aqui, fazer do jeito mais simplista aqui. Você tem institucionais de um lado, esse grupo se subdivide, né, em tesourarias, fundos e estrangeiros, mas assim, é difícil de reconhecer essa distinção, mas tem institucionais, você tem a categoria de arbitradores, market makers, pessoa física, que é o varejo convencional, traders, vamos dizer, que seriam os traders antigamente, né, tinha essa distinção, hoje em dia é uma categoria um pouco menor relativa, né, mas traders de varejo como um todo, e a categoria de robozada, HFT, né, apesar de que arbitradores e market makers, eles atuam eles são rápidos, eles poderiam estar na categoria HFT, mas eu segmento, porque o cara que arbitra, ele faz uma coisa, o cara que faz market maker, né, ele faz através de fórmulas rápidas, mas ele é um outro grupo, ele está lá por um outro motivo. Tá? Quando você faz essa distinção, né, em alguns mercados você tem até o Banco Central, por exemplo, no índice não tem, mas no dólar você tem a possibilidade do Banco Central atuar de forma indireta, mas tem. Tá? Então você categoriza o grupo de players. Apesar de ser difícil de enxergar isso na tela, parcialmente é possível. Tá? E o que você enxerga é agressão. Você enxerga ali uma agressão pontual ou book, né? Você enxerga as ordens desses grupos. E o que você não enxerga, que é o tema desse vídeo? O que você não enxerga é o quanto de lote adicional cada grupo de player tem para executar, cara. E isso, se você tivesse essa informação, cara, mudava o teu jogo, porque você tem uma noção de continuidade. Vamos lá, vou pegar um exemplo estático aqui. Tá? E em ações, que é mais fácil de você ler tela, tem menos porquês, né, do mercado executar a ordem, tá? E assim, eu não vou ficar explicando tudo isso de novo aqui, né, essa questão dos porquês, porque isso eu resumi num curso gratuito que eu fiz em parceria com a Nelogica. Se você não assistiu ele ainda, assiste, tá? Vale a pena, é um curso curto. Ele não é prático, não vai te ensinar, põe a ordem ali, põe a ordem lá, mas, cara, vai construir toda essa base de raciocínio para você, cara, plugar depois qualquer operacional, seja fluxo ou qualquer outro operacional que você escolha, mas aderente ao que é a realidade de mercado. Aquilo não é minha opinião sobre o que é mercado, eu falo nesse curso. É o que é mercado, o que movimenta, né? E por aí vai. Claro que no final eu dou o meu viés, tá? No módulo final, tá? No terceiro módulo. Mas os dois primeiros módulos não é uma opinião minha, é o que é, tá? Então sugiro que você faça. Se não fez ainda, me coloca aqui nos comentários que eu te passo o link, tá? Então vamos lá, em ações. Digamos que você tem ali, vamos fazer uma distinção aqui. Você tem mercados, cara, né, como de ações, por exemplo, em que a ordem média dos players grandes, tá, ela cabe pouco no mercado. Né? A ordem média é o seguinte, o cara precisa executar uma ordem. Tá? O tamanho dessa ordem, ele é muito grande porque o mercado consegue absorver, não vou dizer nem no nível de preço, porque no nível de preço nem tem a quantidade ali no book, né, que esse cara precisa para comprar ou para vender. Nós, pessoas físicas, você quer comprar perto, vou até dar uma olhadinha aqui, tá, em real time aqui. Sei lá, você tem 7, 10 mil, 15 mil ações em cada nível de preço. Cara, muitas vezes o que você tem para comprar de Petro, cara, é aquilo ali, aquelas 10 mil quantidades. Acabou. Você não desloca o preço do mercado para poder colocar a tua ordem no mercado. Você pega um cara, um institucional, na média, tá? A ordem que ele precisa executar, ela é gigante perto do que o mercado consegue absorver. Então, o próprio fato desse cara decidir comprar ou vender
né, faz com que ele tenha que executar isso em diversas ordens. Ele tem que picar essa ordem grande. Pega Petro, por exemplo. O cara tem que executar 500 mil Petro comprando. Não adianta, ele não vai conseguir executar isso de uma vez. Ele não faz isso. Ele vai executando de 5 em 5 mil, de 7 em 7 mil, de 10 em 10 mil, várias ordens, até completar a ordem total dele. Tá? E aí que tá. Você tem mercados em que a ordem média, tá, que o cara precisa executar, que o institucional precisa executar, ela é muito grande perto do que o mercado absorve. E você tem mercados que é o extremo, né? Você tem mercados em que a ordem média, tá, a média, tá? Não é que você não tem outliers, em que o cara precisa executar é pequeno perto do que o mercado consegue absorver, ou relativizando, vou falar pequeno ou grande comparado, né? Sei lá, ações com dólar, por exemplo. Ações é um mercado em que, putz, o lote médio do institucional ele é muito grande para o que o mercado consegue absorver. Dólar, tá, comparado com ações, o lote médio do que o institucional quer executar, ele é muito menor comparado com o que o mercado consegue absorver, ou seja, o cara desloca menos nível de preço. Teve uma mudança na microestrutura no mercado nos últimos anos que eu posso falar no outro vídeo no caso do dólar. Mas hoje, se comparar com ações, putz, assim, a ordem média é menor. A ordem média que o cara precisa. E qual é o impacto disso? Vamos voltar para ações. De manhã, 10 e pouco da manhã, o mercado abriu às 10, 10 e meia da manhã, você me vê uma ordem grande, sei lá, uma ordem razoável, 7 mil contratos, 7 mil lotes, não é grande, mas comprando pelo JP Morgan, por exemplo. Esse cara vai lá e agride. 30 segundos depois, esse cara agride mais 7 mil contratos, a mesma quantidade. Cara, para quem entende de mercado, fala, puta merda, esse cara ligou um robozinho, ligou provavelmente um two-up aqui, tá? E se ele ligou esse horário, e ele agrediu as duas ofertas, ele não pôs a ordem no book, ele foi lá e agrediu direto. E se ele piorou a oferta, ou seja, se ele pagou, sei lá, 10 reais na primeira ordem, e a segunda ordem que ele enviou de 7 mil contratos, né, 7 mil ações, ele piorou a oferta, ele colocou, sei lá, pagando 10,03, tá, para agredir o mercado a 10,03, você começa a desenhar na cabeça. Cara, esse cara tem um lotão, ele não tem só 14 mil para comprar, 7 primeira mais 7. Ele tem um lotão. Quanto? Qual é o tamanho do lote remanescente dele? Cara, essa pergunta, vamos lá, você não tem resposta, mas eu vou te dar algumas assim. O fato de você não ter resposta para essa pergunta não significa que você não tem que estar presente para ela. Por quê? Porque se você vai operar, cara, completamente alheio a esse conceito que eu estou dizendo e que ele existe e por aí vai, cara, na minha visão, você está num mundo fantasioso. Ou até no mundo de sinais, não digo fantasioso. Se você vai operar na mão, tá? Aí você pode estar no mundo fantasioso. Se você for operar através de algoritmo, de estatística, pô, ok, tudo bem você não considerar essa pergunta. Mas na mão, olhando para a tela, gastando o teu tempo, cara, porque é isso que é o mercado. Aquele cara, muitas vezes, não sempre, aquela ação, ela vai subir naquele dia porque aquele cara está comprando aquelas 500 mil. Eu dei exemplo de Petro, mas Petro é mais difícil, porque você tem várias portas de entrada, né? Você pode executar através de Petro 3, você pode executar a hora através da DR, você tem uma série de opções líquidas, Petro é muito representativa no índice, então tudo isso está meio matematicamente ligado, e aí ela tem muita ordem ali, que é só, na verdade, putz, um long short Petro 3 com Petro 4, ou uma operação de volatilidade que é Petro 4 com uma série de opções, ou é cash and carry Petro com índice. Quando você pega ali, né, vou te sugerir um exercício, pega uma ação, cara, que tem pouco peso no índice, tá? E que não tem série de opções líquida, qualquer uma que você quiser. E dá uma olhada nela, põe o Times and Trades, põe a evolução do tempo das corretoras e dá uma monitorada naquilo. Pega o histórico e olha em real time, 10 e pouco da manhã, tá? Não na abertura, geralmente um pouco depois. E você começa a ver a correlação do preço com a posição líquida de qual corretora. Dá uma olhada nisso, pega o histórico e depois olha em real time. E você vai perceber que, cara, grande parte dos dias em que sobe ou cai, geralmente é uma ou duas corretoras. A corretora não é a pessoa que está executando, a corretora é o meio através do qual um cliente está plugado, então é um cliente que está por trás da corretora, não é a corretora que está comprando, tá? Mas provavelmente numa ação menos líquida você vai ter poucos clientes ligados, né? E aí você vai perceber, cara, que muitas vezes o mercado vai subir ou vai cair porque é aquele cara que está comprando ou vendendo.
Não é que ele queira que o mercado... Isso é que você tem que entender no caso de ações. O cara, não necessariamente naquele momento, ele quer que o mercado suba ou caia. O que ele quer é executar a ordem dele, cara. Ele quer que o mercado suba ou caia depois que ele executou a ordem dele. Durante a execução da ordem dele, ele pode querer outras coisas. Depende, a gente não sabe. Mas considerar o que eu estou dizendo aqui, de levar em conta o saldo remanescente que esse cara tem, deixar essa pergunta em aberto na tua cabeça, para você ficar perguntando para o mercado sistematicamente, cara, vai te colocar muito mais próximo da cadeira dele, como se você estivesse nos sapatos dele, do executor dessa ordem. Porque o executor dessa ordem de ação não é o cara que decidiu. Geralmente não é o gestor. Geralmente é um gestor que foi lá e decidiu. Ele já tinha Petro na carteira, ou qualquer outra ação, e ele falou, olha, eu aqui quero ficar mais exposto em Petro. Ele já tinha Petro. Ele vai lá e quer comprar 1% ou 2% a mais daquele fundo que ele gere de Petro. Esse 1 ou 2% a mais que ele quer comprar ou vender é um caminhão de lote. Então, ele quer... A decisão foi tomada fora da tela. Ele não está olhando nem mercado ali, preço, ele está olhando outras coisas. Ele decide quem vai executar ou é um trader dentro daquele fundo de investimento, ou é uma corretora, ou esse cara larga uma ordem para um algoritmo da corretora, fala, olha, você vai comprar tantas através desse algoritmo aqui. Geralmente não se passa para a corretora, porque o cara passou o saldo remanescente para o mercado, cara. Se ele passar, olha isso, pega um gestor gigante, se ele passa, olha, eu vou comprar 1 milhão de ações de Petro hoje para a corretora, cara, esse broker da corretora pode ligar para todos os amigos dele e falar, cara, eu tô com uma ordem de 1 milhão aqui, ela vai de 1.000 em 1.000, cara, ou vai de 10 em 10 mil, eu vou ligar agora 10,5 no TWAP aqui, tá? Puta, o mercado inteiro se aproveita daquela ordem. Geralmente a execução está dentro das casas, dentro dos fundos de investimento, com um trader que não foi o cara que tomou a decisão de comprar. E qual o papel dele? Executar o melhor preço médio possível. Por quê? A gente olha para a tela, 10, o preço está ali, 10,01 com 10,02, comprador spread. Cara, você decide comprar, você vai lá e paga 2,02, cara. Acabou, você não vai deslocar preço. Se você comprar uma ordem gigante, você vai pagar 2,02, 2,03. Teu médio vira 10,02,5. Esse cara, o grande problema desse executor, não do gestor que tomou a decisão de comprar, mas do executor, é que ele tem 500 mil para comprar e ele vai comprando, cara, de 7 em 7 mil ou de 10 em 10 mil e o preço médio dele, cara, ele só vai saber no final do dia, quando ele acabar a ordem. E ele vai comparar o preço médio que ele executou com o preço da primeira ordem dele, como se ele fosse uma pessoa física para executar. Quanto mais distante for, digamos que o preço agora estava 10,02 como pessoa física, tá? Primeira ordem dele. E esse cara só conseguiu, ele foi comprando, e para comprar ele levou o mercado por 10,50. E o preço médio que ele executou, aquelas 500 mil que ele precisava comprar, é 10,28, por exemplo. R$10,28. Cara, R$10,28 é 26 centavos a mais do que o preço da melhor oferta que ele comprou, do que a primeira oferta que ele comprou. Ele comprou 26 centavos pior do que você compraria como pessoa física, porque é o tamanho dele, cara. E aí que tá. André, qual é o efeito prático disso? Cara, quando você põe na tua cabeça, especialmente em ações, essa pergunta, qual é o lote remanescente desse cara? Velho, você começa a procurar outras coisas, você começa a saber o quê? Se esse cara vai piorar a oferta, a próxima oferta, se o tempo entre as ordens vai ser o mesmo, vai ser espaçado, ou se ele vai diminuir. Se quando surgiu uma contraparte no mercado, ou seja, o cara está comprando, se quando surge vendedor no mercado, ele acelera a taxa da compra dele ou não, ou ele continua igual, ou ele desacelera. Você vai percebendo um monte de coisa. Por quê? Porque isso vai te dando indício, outra coisa, o tamanho daquela ordem dele, o quanto ele está participando do mercado, o quanto ele já comprou até então, ou vendeu, versus quanto teve de volume de mercado, taxa de participação. Quando essa taxa começa a passar de 15% ou 16%, já quando esse cara está executando 15% ou 16% do mercado, cara, ele tem um lotão. Isso é engenharia reversa. Ele tem um lotão na mão. Todos esses indícios que eu estou dando aqui, né, vão te dar um cheiro do lote remanescente do cara. Você não vai, assim, não é que eu tenho um número na cabeça, esse cara tem 1 milhão de lotes, tem 500 lotes, não. Esse cara tem um lotão ou o lote dele vai acabar logo? Por quê? Porque se ele tem um lotão e você pega a execução dele nas primeiras ordens,
cara, você está protegido pelo saldo remanescente dele, porque ele vai continuar comprando. E se ele está comprando de forma agressiva, piorando a oferta, você pode contar com aquele lote, cara, na compra, que vai entrar a cada 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto que seja. Tem uma série de variações para isso, tá? Mas assim, cara, querendo inserir esse conceito na cabeça. Qual o lote remanescente do cara? Ah, André, para dólar isso serve? Serve. Só que as execuções hoje em dia no dólar, primeiro que elas estão, muitas delas estão no mini, né? E elas estão pontuais, cara. Né? Elas estão mais pontuais. Você tem raras exceções de dias em que vem um cara para executar um lotão e ele executa o dia inteiro. Esse cara vai executar o dia inteiro no padrão, você não vai nem perceber ele vai de 5 em 5, 10 em 10. É meio que relevante para você ter uma proteção, cara. Né? Você tem uma proteção de tendência naquele dia, aí sim, mas não proteção por cada nível de preço. Tá? Mas acontece, uma frequência bem menor, isso no dólar, mas acontece. E qual que é o efeito de tudo? O índice é o meio do caminho. Tá? O índice é o meio do caminho entre dólar e ações. Qual é o efeito prático de tudo isso, na minha visão, se fosse para resumir aqui? Em mercados como o de ações, em que o lote médio do cara é muito grande para o que o mercado consegue absorver, a maior parte das tuas operações, feijão com arroz, aquela que você sente confiança, aquela que você constrói o teu operacional ao longo do dia, o teu financeiro ao longo do dia, né? E quando você toma uma sapatada, você volta para a tua origem, né? Então, isso que eu chamo de feijão com arroz. Nas ações, geralmente é um operacional mais a favor, cara, porque o cara tem, você descobre a primeira ordem do cara, ou as primeiras, e você fala, putz, esse cara tem um lotão ainda para executar, então o cara tá comprando, você vai querer comprar junto com ele. E em mercados como o dólar, tá, em que o lote médio do cara, claro, tem que fugir dos dias atípicos, mas o lote médio, a execução média do institucional, ela é mais curta. O cara não tem um lotão remanescente, na média. Às vezes até tem, mas não é tanto quanto ações. Então você pode, naturalmente, o papel do cara, do girador ali que está olhando o fluxo, é esperar esse lote acabar. Tá? Porque se o cara não persiste tanto, tá? Claro, você vai ter várias operações em que você percebe que o cara bate, aí você fala, putz, isso aqui vai continuar. Aí você bate também, aí ele continua por mais 3, 4 ticks para baixo, você zera rápido, tá? Esse girinho curto de front running, né, de você ir junto, tem também, cara. Mas o maior feijão com arroz é quando aquele lote acaba, cara. O cara gastou o lote dele. Vem um cara institucional, claramente, não tá através de corretora de varejo, e esse cara compra, ele acabou o lote dele. Ele vem com 1, 2, 3, 4 boletas, pum, acabou o lote dele, cara. Acabou a compra. Ele tirou o mercado de um equilíbrio, que eu também explico sobre esse equilíbrio nesse curso gratuito que eu fiz de microestrutura na Nelogica. E aí você tenta pegar a volta, o retorno ao equilíbrio, que seria operar contra o movimento prévio, esperando acabar o lote dele. Por quê? Porque a execução média desses caras grandes, ela é menor em relação ao que o mercado absorve. Então a ordem do cara dura pouco, na média, tirando algumas exceções, e essas exceções vão estar no padrão, não no mini, em que o cara executa o dia inteiro, mas são raros os dias. Tá? Na maior parte vai ter 3, 4 dias no mês, em que esse tipo de padrão de execução persistente acontece no dólar. Tá? A maioria no mini você vai ver execuções mais pontuais em que o teu papel tá ali esperar ela acabar e tentar pegar uma voltinha com uma alta probabilidade. Claro, o teu ganho vai ser muito pequeno, tá? Nesse tipo de operação no dólar, muito pequeno, você não vai conseguir alongar, tá? Mas o teu ganho ele é mais, vamos dizer, você está mais escorado, você está com um percentual de acerto mais alto e por aí vai. Tá? Claro, não é para todo mundo esse tipo de operação, mas quis dar aí um panorama da minha visão de como é que eu enxergo algumas brechas de mercado e esse conceito, né, de essa pergunta na cabeça de quanto de lote tem remanescente. E você não vai ter resposta, mas você vai ter indícios e você vai estar de quebra muito mais alinhado com o problema do cara que está sentado na cadeira executando, porque ele também está pensando naquelas coisas. Você está olhando uma coisa muito próxima da dele, não da do gestor que decidiu executar, mas do trader que está com aquela ordem grande na mão. Tá? Se você gostou, curte esse vídeo aqui que o YouTube entende que esse conteúdo é bom e mostra para mais pessoas. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que aí você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. E cara, ou se você quiser o link do curso gratuito da Nelogica, manda aqui embaixo. Mesmo que você já tenha feito ou não queira, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que achou, se já tinha percebido isso ou não, e por aí vai, ou até sugerindo, né, um próximo tema do próximo vídeo. Beleza? Abraço, até mais.